Olá! Estamos aqui para fazermos juntos a correção da prova da Receita Federal do Brasil, organizada e elaborada pela ESAF, a Escola Fazendária, recentemente aplicada. A prova foi aplicada em setembro, agora de 2012. A gente vai fazer a correção, comentando cada uma das assertivas e aproveitando o ensejo para revisar alguns pontos da matéria de direito constitucional para que possa ser enriquecedor no seu estudo. A ESAF não surpreendeu no modo ou na forma de elaboração das questões, uma vez que ela trouxe aí uma miscelânea de questões que cobram a literalidade do texto constitucional e outras questões recheadas de aspectos doutrinários e, sobretudo, decisões recentes ou jurisprudenciais. Então, nós vamos pontuar e comentando cada uma das assertivas, tá? Vamos lá. Na tela, a gente encontra, então, a primeira questão que diz respeito ao estudo da teoria geral da Constituição, o tópico aí de classificação das Constituições. Um tema sempre muito recorrente em concurso, em que a gente analisa a classificação das Constituições por diversos critérios. Então, vejam só. A questão 1 da Constituição diz assim: o estudo da teoria geral da Constituição revela que a Constituição dos Estados Unidos se ocupa da definição da estrutura do Estado, funcionamento e relação entre os poderes, entre outros dispositivos. Por sua vez, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é detalhista e minuciosa. Ambas, entretanto, se submetem a processo mais dificultoso de emenda constitucional. Considerando a classificação das Constituições, e tomando-se como verdadeiras essas observações sobre uma e outra Constituição, quais sejam as Constituições norte-americana e brasileira, é possível afirmar que, vejam só, letra A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 é escrita, analítica, rígida, e a dos Estados Unidos, rígida, sintética e negativa. Então, vejam só, nessa primeira questão, a gente trabalha aqui algumas classificações da Constituição, quanto à forma, quanto à extensão e ainda quanto à sua estabilidade ou quanto à mutabilidade. Inicialmente fala aqui da Constituição escrita, Então, quanto à forma, vamos lembrar que uma Constituição, ela pode ser escrita ou a Constituição ainda pode ser não escrita, também chamada de costumeira ou consuetudinária. As Constituições escritas têm por característica serem organizadas em um único documento formal e solene, que concentra nesse documento aqueles elementos estruturantes essenciais do Estado. Então, vejam, a Constituição escrita, essa Constituição, então, como é o caso da Constituição brasileira, ela organiza nesse único texto aqueles elementos estruturantes do Estado, quais sejam direitos e garantias fundamentais, são elementos ou normas materialmente constitucionais, direitos e garantias fundamentais, ainda as normas referentes à estrutura do Estado, à organização do Estado. Ou seja, toda a Constituição tem por objeto, e nas escritas ser organizado em um único texto, tem por objeto organizar esses elementos que compõem o Estado. A forma de aquisição e o exercício do poder político, organização do Estado, organização dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, a defesa das instituições democráticas, enfim, estão concentradas em um único texto, razão pela qual ela é classificada como uma Constituição escrita. É o caso da Constituição brasileira. Até aqui, a assertiva, então, está correta. Aproveito a oportunidade para a gente fazer duas inferências ou duas observações importantes. Embora, como eu disse, a Constituição escrita, ela organiza os seus principais elementos em um único texto, no direito brasileiro, nós podemos falar que admite-se, ou já é admitido, normas constitucionais que tenham por objeto elementos estruturantes do Estado fora da Constituição.
Então, algumas observações quanto à Constituição escrita se fazem necessárias. A primeira delas é essa. Embora a nossa Constituição seja escrita, admite-se normas constitucionais fora da Constituição. Sobretudo, se analisarmos aqui o artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º, que admite, né, como normas materialmente constitucionais que versem sobre elementos estruturais do Estado, também os tratados internacionais de direitos humanos. Lembrando que esses tratados internacionais, após a emenda constitucional 45 de 2004, são recepcionados com o mesmo status, equivalendo-se às emendas à Constituição. Uma vez que eles são agora recepcionados, aprovados em 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado, né, sendo necessário a aprovação em todos os turnos de votação de 3/5 dos votos e equivalem-se às emendas constitucionais. Então vejam, a nossa Constituição é um único texto escrito, solene, né, estruturado, mas admite normas constitucionais fora da Constituição, em que o seu conteúdo materialmente versem sobre esse núcleo essencial, elementar na Constituição de um Estado tomado aqui no sentido de Estado soberano. Cita-se ainda como exemplo de norma constitucional, mas que está fora da Constituição, embora nem por isso ela deixe de ser, né, uma Constituição escrita, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral também versa sobre elementos estruturantes do Estado, uma vez que diz respeito a um direito fundamental, que são os direitos políticos, e o exercício desses direitos políticos, tanto a nossa capacidade eleitoral ativa quanto a nossa capacidade eleitoral passiva, e que encontra-se fora do texto constitucional, tá? Mas é materialmente constitucional, certo? Então, um primeiro aspecto. Outra observação que eu faço ainda, em relação às constituições escritas, e uma peculiaridade, né, do direito brasileiro, é que é possível pensarmos também em normas constitucionais não escritas. Né? Isso mitiga, mas não anula o fato da nossa Constituição ser uma Constituição escrita. Ou seja, é possível pensarmos em normas constitucionais que têm o caráter, o conteúdo de norma propriamente constitucional, no entanto, não escrita. Então, nós teríamos aí normas constitucionais não escritas. Sobretudo quando a gente pensa, né, nas normas, nos princípios implícitos adotados pela Constituição em matéria de direitos fundamentais. Aqui, vale a pena lembrarmos do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, né, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais estão ainda nos princípios adotados pela Constituição Federal, ao longo do seu corpo e nos tratados internacionais que já mencionamos. Então vejam, o parágrafo 2º do artigo 5º, né, ele dá uma abrangência das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, que são, por excelência, né, elementos estruturantes do Estado, normas materialmente constitucionais. Mas eu tenho algumas dessas normas que não constam explicitamente de forma escrita na Constituição. Podemos citar aqui os chamados, então, princípios implícitos de direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, o mandado de injunção coletivo. Né? Vejam que ele não está escrito na Constituição, mas já é, né, admitido. Há aqui jurisprudência uníssona nesse sentido. Ou ainda, né, a regrinha do non bis in idem, que não admite, non bis in idem, né, que não admite a tributação em relação ao mesmo fato, né? São normas constitucionais não escritas, admitidas aí no nosso ordenamento jurídico. Ok? Bom, além da Constituição brasileira, da Constituição norte-americana, que são constituições escritas, né, a gente tem hoje a maioria das constituições aí do Ocidente. Ok? Mas ainda vejam, voltemos ao critério de classificação. Uma Constituição ela pode ser escrita ou não escrita, consuetudinária, como é o caso clássico, né, o exemplo clássico da Constituição inglesa,
também a Constituição de Israel, a Constituição de Nova Zelândia, são constituições não escritas, consuetudinárias. Ou seja, existem um texto escrito, mas as normas definidoras, né, dos direitos e garantias fundamentais, de elementos estruturantes, de organização do Estado, de organização dos poderes, constam de forma espaçada também na doutrina e na jurisprudência. Por isso que ela é tida como uma Constituição não escrita, né? Porque as normas estão esparçadas em textos legais e na doutrina, nos costumes, na jurisprudência. Esse tipo de Constituição é muito adotado no sistema do common law, né? Muito adota-se essa Constituição e, como eu já disse, a Constituição inglesa é o melhor exemplo. Embora, é importante ressaltar que nos dias atuais, a Constituição inglesa, ela tem adotado, né, ou são adotados nos dias atuais pela Inglaterra, princípios constitucionais em textos. Né? Não nos esquecemos aqui do valor relevante que tem os costumes, né, no direito inglês. A Inglaterra tem adotado alguns princípios constitucionais em textos escritos. Então, ela não é apenas, né, formada por usos, costumes, doutrina e jurisprudência. Okay? Então, no primeiro aspecto, está correto afirmar que a Constituição ela é escrita. Segundo critério, a Constituição brasileira é analítica. Aqui é uma característica quanto à extensão. Então, vamos lá no quadro para o segundo critério, tá? A classificação quanto à extensão. Quanto à extensão, sabemos que uma Constituição ela pode ser analítica, também chamada de prolixa, tá? De uma Constituição extensa, expansiva, enfim, ou ainda pode ser chamada de Constituição sintética, breve, concisa, sumária, são sinônimos ao mesmo critério. Na Constituição analítica, né, o Constituinte decidiu, essa decisão política fundamental, constar no texto da Constituição, né, não só os elementos estruturantes do Estado, aquelas que nós chamamos de normas materialmente constitucional, como outras normas. Então, ela trata de diversos assuntos. Trata especificamente, né, do núcleo constitucional, que é a limitação do poder com fins garantísticos, ou seja, quais são os direitos e garantias fundamentais adotados por aquele Estado, como se organiza esse Estado, qual é a forma de defesa do Estado, a organização dos seus poderes, como versa sobre outros elementos, né, sobre outras normas, que aí nós chamaríamos essas normas de normas o quê? Formalmente constitucional. Só estão na Constituição por um aspecto formal, porque consta desse texto, né, que é a lei maior, mas o seu conteúdo não diz respeito às normas propriamente constitucionais. Era o que Carl Schmitt chamava de leis constitucionais. Aquelas matérias poderiam ser tratadas na forma de lei e não de norma constitucional. Mas como o Constituinte optou e colocou ela no texto da Constituição, passa então a ser uma norma constitucional, né? Lembrando que não há hierarquia entre as normas constitucionais. Então, a nossa Constituição, a Constituição de 88, sem dúvida nenhuma, ela é uma Constituição analítica, prolixa. Vejam que a nossa Constituição ela é composta de 250 artigos. Lembrando que há artigos como o artigo 5º, que somente ele tem 78 incisos. Né? Então, ela é extremamente prolixa. Quando a gente pensa no capítulo do Sistema Tributário Nacional, né, ou ainda dispositivos da Constituição, como, salvo engano, o artigo 217 da Constituição, que refere-se ao Colégio Pedro II, com sede no Rio de Janeiro, vejam que esses temas foram eleitos pelo Constituinte para constar na Constituição, no entanto, né, não versam sobre os elementos essenciais e estruturantes do Estado. Ela tem vários assuntos, além, né, do próprio objeto constitucional. Já uma Constituição sintética, breve, né, ela se resume, como o próprio nome diz, ela concentra apenas esses elementos, né, que determinam o núcleo essencial na formação dos Estados. A forma de aquisição, exercício do poder político, organização do Estado, organização dos poderes, direitos e garantias fundamentais. Okay? Aqui não há dúvida de que a Constituição de 88 é uma Constituição analítica, ao passo que a Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos, é uma Constituição sintética. Né? Vejam só, a Constituição dos Estados Unidos
ela é de 1787. Né? Então vejam quanto tempo tem. E vejam que até hoje a Constituição dos Estados Unidos, ela só teve 27 emendas. O que caracteriza, né, a rigidez da Constituição norte-americana. Mas, de qualquer forma, é uma Constituição sintética, breve. Trata apenas, né, dos elementos estruturais do Estado, quais são os direitos e garantias fundamentais lá adotados. Então, está correto afirmar que a Constituição de 88 ela é escrita quanto à forma, analítica quanto à extensão e rígida. O próximo critério aí, quanto à mutabilidade, ou ainda o critério da alterabilidade. Uma Constituição, ela pode ser, em relação a esse critério, imutável, ainda uma Constituição rígida, semi-rígida ou flexível. Vejam que esse critério diz respeito à capacidade de alteração ou não de uma Constituição. Né? Aquela imutável que não permite mudança, né? Que não se altera. Não confunda o critério da imutabilidade com as Constituições rígidas. Né? É claro que, sendo a ciência jurídica o direito dinâmico, o texto constitucional muda à medida que muda-se, né, os anseios sociais. Não é o caso da nossa Constituição. Na Constituição rígida, o processo de alteração ele é mais dificultoso. Né? O processo legislativo da nossa Constituição, ele tem um procedimento mais rígido, mais dificultoso. Vejam que os limites, né, materiais do poder reformador, no caso das PECs, as emendas à Constituição, exige-se aqui, né, aprovação em 2 turnos, das 2 casas, por 3/5. É mais difícil do que o processo legislativo ordinário, aquele processo para criação e alteração das leis ordinárias, leis complementares. Né? Sem dúvida nenhuma, a nossa Constituição é uma Constituição rígida. O professor Alexandre de Moraes vai tratar a nossa Constituição como uma Constituição super rígida. Tá? Mas dentro ainda desse critério, é uma nomenclatura, denominação por ele adotada, porque ele vai dizer o seguinte: bom, o processo legislativo é mais dificultoso e existe ainda limites materiais, aquele núcleo que nós conhecemos como cláusulas pétreas, que limita o próprio poder reformador. Daí ele usar a expressão super rígida. Já a Constituição semi-rígida é aquela em que uma parte das normas constitucionais altera-se por um processo legislativo mais dificultoso. Outra parte por um processo legislativo ordinário. Né? Em geral, as normas materialmente constitucionais são mais protegidas, ao passo que as normas formalmente constitucionais alteram-se, né, da forma do processo legislativo ordinário. Bom, temos aí a Constituição, então, semi-rígida, uma miscelânea. E a Constituição flexível, né, é aquela Constituição que altera-se da mesma forma em que é alterado o processo legislativo ordinário. Tanto a Constituição brasileira, de 1988, quanto a Constituição americana, de 1787, são, quanto à mutabilidade ou alterabilidade, constituições rígidas. Né? Vejam que a Constituição americana, né, é um processo bem mais dificultoso e pouco usual. Foram apenas 27 emendas. Ao passo que, se a gente for fazer uma comparação aqui, a Constituição de 88, né, ela já tem 70 emendas. Somente a Constituição de 1988, que tem 20 e poucos anos. Nós já estamos na emenda constitucional número 70 de 2012. Mas o processo de aprovação de uma PEC é muito mais difícil, enquanto o que diz respeito ao quórum de aprovação, do que o processo legislativo ordinário, das leis ordinárias e leis complementares. Ok? Bom, seguindo ainda, voltemos aí à nossa tela. Vamos lá? A parte final da assertiva aí da letra A. Ela diz, bom, então a Constituição de 88 é analítica, é escrita e rígida, correto. E a dos Estados Unidos é rígida, perfeito, né? 27 emendas apenas, sintéticas, já falamos aqui, é uma Constituição breve, concisa, tem muito poucos artigos, né? E negativa, também está correto. O nosso gabarito aqui é a letra A, né? Negativa por quê? Vejam que a Constituição americana, né, e logo após a independência das 3 colônias, ela marca muito bem aquela concepção, né, dos primeiros, dentro do estudo
de direitos e garantias fundamentais, né? A primeira geração, ou a primeira dimensão dos direitos, é exatamente aqueles direitos de proteção do indivíduo em face do Estado. Né? Foi a primeira necessidade do constitucionalismo de constar nos textos constitucionais essa proteção do indivíduo em face do Estado. Caracterizando, assim, aquela ideia do Estado liberal, né? O Estado negativo, que não intervém, né? Na sociedade, de uma forma geral, para prever ou para garantir alguns direitos. Seria já a segunda dimensão, a geração dos direitos fundamentais, mais atrelada ao Estado social, ou aquele welfare states. Né? Aqui é importante registrarmos que as 10 primeiras emendas, né, que foram feitas na Constituição dos Estados Unidos, elas ficaram conhecidas, esse nome aqui é importante, deixa eu apagar aqui. Voltemos aqui só para fazer uma consideração que me permite afirmar que a letra A está correta. As 10 primeiras emendas da Constituição dos Estados Unidos, né, elas ficaram conhecidas como Bill of Rights, que é exatamente normas constitucionais que prevê os direitos do cidadão em face do Estado, no caráter liberal, nesse caráter negativo do Estado. Né? São direitos individuais, direitos, repito, do indivíduo em face do Estado, que não exigem nenhuma prestação, a princípio, positiva desse Estado. Então a letra A, ela está correta, a questão perfeita, a classificação quanto à Constituição Brasileira de 88 e a Constituição Americana. Letra B, vamos na sequência aí analisar as demais assertivas, para a gente então verificar qual foi o erro das demais assertivas. A letra B diz o seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é do tipo histórica. Aqui a gente já encontra, né, no primeiro aspecto aí, um erro. Né? Vamos ver que aqui, quanto ao modo de elaboração, uma Constituição, ela pode ser histórica ou ela pode ser dogmática. Uma Constituição histórica é aquela formada paulatinamente, né, num lento processo de formação, que inclui textos e, sobretudo, costumes, jurisprudências, precedentes jurisdicionais. Né? Não é o caso da Constituição de 88. A nossa Constituição é uma Constituição dogmática, sistematizada. Né? E escrita, que vai organizar aqueles elementos estruturais do Estado. Então, o primeiro erro da assertiva é essa, ao afirmar que a Constituição de 88 ela é uma Constituição do tipo histórica. Não é. Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática. O que mais? Rígida, está correto? Vimos isso aqui. Outorgada, jamais, né? Quanto à origem, uma Constituição pode ser outorgada, imposta unilateralmente, né, de forma autoritária, ou não. A Constituição ela pode ser promulgada. Obviamente, a Constituição de 88 é uma Constituição promulgada, democrática. Né? O Ulisses Guimarães, inclusive, carinhosamente apelidava a nossa Constituição de Constituição Cidadã. Ela foi promulgada dia 5 de outubro de 88. E vejam que não é o caso dessa Constituição, embora já tivemos 3 Constituições brasileiras que, quanto à origem, foram outorgadas. Quais sejam? A Constituição de 1824, a Constituição de 1937, né, fortemente influenciado pelo fascismo, de Getúlio Vargas, e a Constituição de 67, do período do regime militar. Então, também está falsa essa afirmação. E vejam, na parte final, a letra B diz assim: e a dos Estados Unidos é rígida, correto, e sintética. Correto, né? O erro aí é quanto ao fato de classificar a nossa Constituição histórica e outorgada. Ao contrário, ela é dogmática e democrática, né, ou promulgada. Falsa a letra B de bola. Letra C. A Constituição dos Estados Unidos é do tipo consuetudinária, né? Ou do tipo não escrita? Não, é uma Constituição escrita, está errado. Flexível? Também não.
Uma Constituição rígida, cujo procedimento de alteração é mais dificultoso, como já vimos aqui. Então, falsa essas duas classificações. Parte final. E a da República Federativa do Brasil, de 1988, é escrita, correto, rígida, correto, e detalhista, correto. Detalhista aí como sinônimo de analítica, tá? Mas a primeira parte da assertiva torna a letra C falsa. Letra D. A Constituição dos Estados Unidos é analítica, errado. Ela é concisa. Rígida, correto. E da República Federativa de 88 é histórica, falsa, né? Ela é dogmática. E consuetudinária também não. Não é esse lento processo de formação. Se sistematiza em um único documento formal e solene. Então, a nossa Constituição é uma Constituição escrita e não consuetudinária. Falso, portanto, também a letra D. Por fim, a letra E diz o seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é democrática, verdadeiro, promulgada, verdadeiro, flexível, errado, rígida, lembrando ainda que a rigidez constitucional, um dos pressupostos importantíssimos para o controle de constitucionalidade, né? Vejam que numa Constituição flexível, sequer há que se falar em controle de constitucionalidade, é necessário essa rigidez constitucional para que a gente possa, então, né, fundamentar e construir todos os sistemas de controle de constitucionalidade. E mais, segue o texto dizendo que a nossa Constituição e a dos Estados Unidos é rígida, correto, sintética, correto, e democrática, correto, né? Mas, por alguns errinhos aí, a letra E, né, por falar que a nossa Constituição é flexível, está também errada. Logo, questão 1, o gabarito correto era a letra A. Questão fácil para candidato da Receita Federal, né? Aqui sem maiores dificuldades, já era um tema bastante explorado. Próxima questão, questão número 2. Vamos lá, na tela aí pra gente. Uma questão de controle de constitucionalidade, né? Como não poderia deixar de ter. Dificilmente as provas da ESAF, né, de direito constitucional, não tem uma ou mais questões sobre controle de constitucionalidade. Já também era esperado alguma questãozinha sobre esse tema. Essa questão, eu já considero ela um nível médio a difícil, principalmente em relação aí a algumas datas, né? Então é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Mas vamos lá. A questão 2 diz o seguinte: o controle de constitucionalidade das leis é um dos mais importantes instrumentos da manutenção da supremacia da Constituição. Por essa razão, é adotado com algumas variações pela grande maioria dos países democráticos. Com relação ao controle de constitucionalidade, pode-se afirmar que, letra A, o controle difuso caracteriza-se por possibilitar a um número amplo de interessados impugnar a constitucionalidade de uma norma perante um único tribunal. É exatamente o contrário, né? O controle difuso, também chamado controle incidental, do caso concreto, permite que a impugnação de constitucionalidade de lei ou ato normativo seja feito perante um juiz, um tribunal ou as cortes, né, supremas. Ele é difundido, ou seja, em cada caso concreto. Embora, como causa de pedir incidentalmente, é possível, né, impugnar ou alegar inconstitucionalidade. O que afirma a letra A é em relação ao controle concentrado, né? Ou seja, ao controle em abstrato. Aí sim, eu tenho um grupo seleto daqueles que podem ajuizar as ações de controle concentrado e perante um único tribunal, que seria o Supremo Tribunal Federal, tendo por parâmetro a Constituição Federal, ou os tribunais de justiça, se o meu parâmetro for a Constituição Estadual, né? O controle difuso